Olá, galerinha, bem-vindos à nossa aula de número 4 da websérie Descomplicando o Excel. E na aula de hoje nós vamos tirar alguns mitos que existem quando nós falamos de porcentagem utilizando o Excel. Nós vamos calcular utilizando porcentagens. Então, para cada uma dessas situações, vocês vão ver que nós utilizaremos fórmulas diferentes. Por isso que é importante você saber o que é que você vai querer fazer no programa. Então, na primeira situação, eu quero descobrir a porcentagem de um valor. Eu tenho um total de 125 pessoas. Dessas 125, 46 são meninas e 79 são meninos. Eu quero descobrir a porcentagem de meninas e a porcentagem de meninos utilizando o Excel. Numa situação como essa, você deverá começar com o sinal de igualdade. Agora, você vai selecionar a célula da quantidade de meninas, vai utilizar o sinal de divisão e vai selecionar a célula do total de pessoas. Quando você der Enter, perceba que vai dar um número abaixo de 0, 0, alguma coisa. Esse número ele está em configuração geral. E o que é que você deve fazer para descobrir a porcentagem? Você deve mudar a configuração do número para porcentagem. A porcentagem de meninas é de 36,8%. E agora vamos fazer a mesma coisa para descobrir a porcentagem de meninos. Sinal de igualdade, célula do valor de meninos dividido pelo valor total. Vou dar um Enter e agora eu volto para a célula e vou trocar a configuração dessa célula para porcentagem. Aqui eu vou ter 63,2% de meninos. E se eu alterar essas numerações? Por exemplo, eu vou colocar 50 meninas. Aqui eu vou ter 40% de meninas. E aqui eu vou colocar 75 meninos. Eu terei 60% de meninos. Na segunda situação, eu tenho 340 urnas de uma eleição. Dessas 340, 20% de urnas já foram apuradas. Então, a minha missão é descobrir qual é o total de urnas que foram apuradas. Então, como é que eu vou fazer isso? Preste bem atenção. Sinal de igualdade. Seleciono a célula que apresenta a porcentagem e multiplico pelo total de urnas. Quando eu der Enter, vai aparecer um total de 68 urnas que foram apuradas. E se no lugar de 20% for 50%? Quantas urnas eu terei apuradas? Eu terei 170 urnas apuradas. Na terceira situação, eu tenho o valor de um produto mais os juros de 9% em cima desse valor. Então eu vou fazer uma soma utilizando a porcentagem. Preste bastante atenção. Sinal de igualdade. Selecionarei a célula onde está o valor do produto. Agora eu vou utilizar o sinal de mais, porque é o valor do produto, mais, abro parênteses, seleciono mais uma vez o valor do produto. Veja que, como eu fiz na situação anterior, eu quero descobrir o valor dessa porcentagem de juros. Então eu vou selecionar a célula onde está o valor do produto mais uma vez, sinal de vezes, célula onde está a quantidade dos juros. Fecho parênteses e dou um Enter. O meu produto mais 9% de juros vai custar R$ 126,06. Na quarta situação, eu tenho 312 frutas e uma avaria de 12%. Desse total, 12% elas vão se perder. Então, eu vou fazer sinal de igualdade.
número total de frutas, menos, agora eu vou descobrir a porcentagem de avaria. Eu abro parênteses, seleciono a célula do total de frutas mais uma vez, vezes a porcentagem. Fecho parênteses. Então eu terei 274,56 frutas que vão ser boas para o consumo. Na última situação, eu quero descobrir a diferença em porcentagem da quantidade de alunos que eu tinha em 2019 e da quantidade de alunos que eu tinha em 2020. Então, eu farei da seguinte forma: igual quantidade de alunos que eu tenho em 2020 dividido pela quantidade de alunos que eu tinha em 2019. Agora aqui vai estar o segredo, ó. Menos 1. Por que menos 1? Porque quando eu fizer essa divisão, vai dar um número acima de um decimal. Então eu preciso obter um número que seja abaixo de um decimal para que a minha porcentagem ela fique correta. Quando eu der um Enter, 0,042. Mais uma vez eu preciso transformar esse número em porcentagem. Quando eu mudar para a porcentagem, a diferença foi de 4,20% dos alunos de 2019 para 2020. E se eu inverter, professor? Se aqui eu tiver 1.264 e em 2020 eu tiver 1.213, vai dar menos 4,03%. Eu tive uma queda de 4% no número de alunos. E aí, galera, vejam que para poder trabalhar com a porcentagem no Excel, eu preciso saber exatamente o que a minha situação, problema quer dizer. Então, atente para as fórmulas, baixe o link do exercício aqui na descrição do vídeo e boa aula!